Queridos santos e santas, igreja e baluarte da fé, o Senhor Deus se apresenta a Abraão, do qual havia feito uma promessa anos anteriores, e disse para Abraão que era para ele imolar o seu filho. Deus disse que queria em sacrifício o seu filho, o seu único filho, a saber, Isaque. Logo no versículo iniciais, Deus disse, no versículo 6, aliás, versículo 2, então disse Deus: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Deus havia feito a promessa, cumpriu a promessa, deu a Abraão um filho, nascido de Sara, a qual não podia gerar filhos, por duas razões: por ser ela estéril e também já avançada idade, como também era Abraão. Mas Deus, cumprindo sua promessa, Deus então abençoou o casal com um filho, chamado filho da promessa. E certa feita, aquele moço, na faixa etária aproximadamente de 12 anos, Deus fala com Abraão, pedindo em sacrifício o seu filho Isaque, no monte em que Deus haveria de direcionar Abraão para que assim imolasse seu filho. E Abraão pegou o seu jumento e preparou o jumento, chamou dois moços que lhe servia como servos, e partiu para o monte Moriá, aonde quer dizer o Senhor proverá. E andaram bastante. Depois de andar alguns dias, chegaram até o monte. Abraão deixou seus dois moços cuidando do jumento, pegou a lenha e colocou sobre os ombros de Isaque. E Abraão levou o fogo e levou o cutelo, porque precisava desses elementos para a realização do sacrifício: lenha, fogo e cutelo. Então partiram rumo ao topo do monte e andaram cerca de 2 dias, até que Abraão, chegando até o pináculo do monte, Deus confirmou a Abraão que ali seria o lugar onde ele deveria fazer o holocausto em sacrifício ao seu filho Isaque. E a Bíblia diz que Abraão preparou o altar. Abraão colocou a lenha sobre o altar. Mas uma coisa nos chama a atenção, é que enquanto Abraão está peregrinando rumo ao monte, enquanto Abraão está palmilhando em direção ao topo do monte, o seu filho Isaque faz uma interrogação, faz uma pergunta, dizendo: pai Abraão, me responde uma coisa. Aqui está a lenha e aqui está o fogo. Porém, aonde está o cordeiro para o sacrifício? Que incógnita é esse? Que paradoxo é esse? Qual é o mistério de tudo isso? Como é
parafraseando, não está na Bíblia, mas é como se Isaac fizesse algumas indagações, sendo elas a seguinte: como é que nós andamos dias para sacrificar o Senhor no holocausto e não temos aqui um animal, não temos aqui cordeiro, novilho? Não. Qual é o mistério? Qual é o segredo? Agora, voltando para a Bíblia, Abraão responde à pergunta do seu filho Isaque, dizendo: o Senhor proverá. O Senhor proverá. Glória a Deus. Fica ligado que Deus tem uma palavra rema nesta noite aos vossos corações, por que não dizer aos nossos corações? Então o menino, entusiasmado com a palavra do pai, ele continuou andando. Quando chegaram lá no topo do monte, Abraão prepara todos os ingredientes. Abraão prepara todos os elementos necessários. Mas parece que eu vejo a curiosidade do seu filho Isaque, ansioso, apreensível, procurando com seus olhos em todos os quadrantes, cadê o animal? Mas ele estava apegado na palavra do seu genitor, que disse: o Senhor proverá. Glória a Deus. Então, depois de estar tudo preparado, Abraão chega. Eu creio que Abraão, com o coração partido, Abraão, até mesmo os seus cristalinos já estava arrolando as lágrimas dos seus olhos. Mas Abraão estava firmado. Abraão estava consolado por uma promessa. Promessa, sabe o que Abraão disse para seu filho? Ou seja, o que Abraão disse para os seus moços antes de subir o monte? Abraão disse: olha, vocês vão ficar aqui reparando o jumento. Vocês, porque tem crente, tem gente que só presta para reparar jumento, mas tem aqueles que sobem o monte, que sacrificam, que adoram. Glória a Deus.